Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Em 2020, Portugal vive provavelmente um dos casos de justiça mais mediáticos de todo o tempo. O assassinato do triatleta, ou então aquele que ficou conhecido como o caso Rosa Grilo, entra pelas nossas casas adentro. Passado algum tempo, um ex-inspetor da Polícia Judiciária aparece como sendo alguém que assessorava a equipa de defesa da então arguida Rosa Grilo. Pois parece que o caso, depois de resolvido, aparentemente, dá, de alguma forma, aso a um novo caso. E agora, depois do triatleta, depois da Rosa Grilo, acabamos por ter a bala na banheira. E é verdade que é assim que se vão vivendo e resolvendo e aparentemente descobrindo as coisas em Portugal. Cada caso tem um nome, não sei é se realmente os casos têm alguma resolução. Mas este caso trouxe também para a linha da frente aquilo que é o trabalho que a Polícia Judiciária supostamente nos diz que executa. Trabalho de cientificidade, trabalho de honestidade intelectual, trabalho de defesa do interesse público, mas olhando para alguns dos dados deste caso, algum trabalho também de acerto de contas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estamos hoje em direto, simultâneo também, Coriarros TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que estamos a falar deste caso hoje? Porque, mais uma vez, aquele que é um dos arguidos no caso da bala da banheira vai estar a conversar connosco. O João de Sousa hoje participou em mais uma sessão do seu julgamento, mas parece que algo diferente aconteceu. Algo que deveria ter feito cair a acusação imediatamente pela base. Mas, aparentemente, vamos ter que esperar mais um mês. Mas esperar mais um mês pela decisão da juíza não significa esperar mais um mês para que você tenha acesso àquilo que são as provas que foram apresentadas. Boa noite, João. Obrigado por estar aqui connosco. Eu não estava à espera de fazer esta nota introdutória assim tão larga, mas hoje foi um dia especial, é um momento agridoce. Pode-nos mais ou menos contar como é que foi o percurso do João de Sousa hoje? Boa noite, João. Obrigado por terem aqui outra vez convosco. É sempre um prazer voltar. Não foi agridoce, não tivemos ansiedade, porque desde dia 19 que nós já sabíamos o que estava a passar. No dia 19 chega-nos o acervo das fotografias que, desde o primeiro momento, nós pedimos, enquanto a minha equipa de defesa, enquanto eu arguido, eu pedi para ter o acervo total, logo na contestação, ainda antes de começar o julgamento. A senhora juiz não deferiu o nosso pedido e foi-se desenrolando. Até que nova insistência, no decorrer daquilo que é a produção de prova e daquilo que eram as declarações dos senhores inspectores e peritos da Polícia Judiciária, porque nesta fase tivemos com as testemunhas da acusação, e voltámos a pedir. Voltámos a pedir e veio parte do acervo. Faltavam 20 fotografias. E eu vou confessar uma coisa aqui a todos vós e às pessoas lá em casa. Eu nunca acreditei que pudesse haver alguma coisa com as fotografias ou alguma adulteração. Se quisermos, e eu sou sempre muito honesto intelectualmente, era mais para chatear, para demonstrar que a PJ não tem cadeia de custódia da prova, que um acervo não está bem guardado e que faz fotografias a torto e a direito. E no dia 19, o meu advogado telefona-me e diz-me: João, vê a fotografia que te acabei de enviar. João, ficamos aqui em dia 19 e faz-nos só, em poucos minutos, a tua chegada ao caso Rosa Grilo e como é que isto depois se transforma na bala na banheira. A minha chegada ao caso da Rosa Grilo é no ano seguinte à minha saída do estabelecimento prisional de Évora, faço ali uma travessia no deserto e estou na altura a fazer o doutoramento sobre o Código de Execução de Penas, sobre a vida dentro das prisões em Espanha, e
penso, vou utilizar aquilo que sei, vou utilizar o meu património de experiência e vou abrir a atividade enquanto consultor forense. E penso que já tinha escrito no blog que eu tinha dos dois lados das grades dentro da prisão, já tinha escrito sobre o caso e como conheço profundamente a maneira como os meus colegas leem os livros e aplicam aquilo que leem nos livros e até os livros que não leem e aquilo que não aplicam, eu pensei, tem de existir um erro qualquer ou pode existir um erro e eu posso ofertar aqui alguma coisa e entrar definitivamente e mostrar às pessoas que estou e que vamos para a frente. Eu logo na altura disse, quando também fui ao órgão de comunicação social, porque é que escolhi este caso? Porque era o mais mediático. Vamos embora, vamos para este, posso ofertar alguma coisa. E escrevi para a Sra. Rosa Grilo. A Sra. Rosa Grilo teve um mês sem me dizer nada, entretanto a doutora Tânia Reis, que era a advogada dela, fala comigo e é aí que eu me reúno com ela e peço o processo e vejo o processo e deteto um erro na autópsia. Depois disto acontecer, eu digo, olha, há um erro na autópsia, nós temos de trabalhar e a senhora Tânia Reis, e agora já é público, já veio, já se falou isso no próprio julgamento, diz-me, mas há uma coisa má. Há mais uma informação que eu gostava de dar, que eu nem sei como é que é de ver isto, porque a senhora Rosa apresenta uma versão, apresenta outra, é que há um tiro, há um disparo de arma de fogo numa banheira. E eu digo, há um disparo de arma de fogo numa banheira. Isto é um momento de eureka para um investigador, não é? Pois, era se não viesse a senhora Rosa Grilo. E eu, o que é que eu fiz? Aquilo que sempre fiz. Saber é sapor, saber é saborear. Vamos à casa. Vamos à casa e quero falar com a senhora Rosa. Eu estive 2 anos para entrar no estabelecimento prisional de Tires para falar com a senhora Rosa, porque ninguém me deixava entrar. E no dia em que vou lá não entro e digo, olha, diga à senhora para dar a chave, ou para o pai nos dar a chave e vamos lá à casa. E eu vou à casa sabendo que está, segundo a versão da senhora Rosa, um tiro na banheira, porque eu não sou super-homem, não tenho raio-x, e já lá vou depois também aqui, não para desculpabilizar o que foi feito pela Polícia Judiciária, mas para dizer que estas coisas não se está desperto para as coisas não se dão com elas, e vejo o tiro na banheira, e a partir daí é toda a comédia de enganos que surge entretanto, ok? E depois temos que falar aqui noutras coisas que são importantes e que fazem parte da justiça portuguesa e da nossa realidade enquanto país que apresenta esta justiça. É que depois há toda uma campanha brutal, através do órgão de comunicação do costume, que tem lá os presidentes da Associação dos Magistrados, os presidentes da Associação Sindical da PJ, que precisam ter as informações, porque as informações nascem dentro da PJ e nascem dentro da magistratura dos senhores procuradores. Não venham cá com histórias que é só aí, é só quem mexe é que sabe porque é que aquilo existe. Também nos magistrados, nos senhores juízes, não é? Porque a gente ouve tanta coisa que só está naquele momento à disponibilidade dos juízes ou dos superjuízes, dessa gente toda. A questão é esta. Há uma grande campanha e a primeira coisa que dizem é o João de Sousa montou uma cena de crime, eu montei uma cena de crime porque eu quero aparecer na televisão, eu quero me lançar, eu tenho, perdoem-me o português, mas é assim para utilizar mais a expressão, um ressabiamento com a Polícia Judiciária porque foi preso pelos meus colegas e dá-se esta coisa toda. Portanto, tu vais de assessor da equipa de defesa da Rosa Grilo para adulterador de cenário de crime, mas ainda houve alguém que foi mais longe, porque chegou a ser noticiado o teu eventual envolvimento no homicídio do triatleta. Depois há fenómenos dignos dessa bela localidade do entroncamento, que é o seguinte. Eu planeei aquilo tudo, eu coloquei as coisas lá, eu fiz N coisas e depois, a certa altura, há uma senhora já conhecida da Polícia Judiciária, por ser um pouco deslocada, que apresenta uma denúncia a dizer que o João de Sousa, numa das precárias, ou seja, numa das saídas quando esteve preso, esteve por trás da morte do Luís Grilo porque estava envolvido com empresas de escolas de condução que estavam a fazer um processo de corrupção. Tinham um processo de corrupção ativo e que, como o senhor Luís Grilo fazia transcrições para o tribunal, eu saí e matei o Luís Grilo. Ora, como é lógico, isto chega à Polícia Judiciária e os meus ex-colegas, pessoas com quem eu trabalhei, alguns deles ficavam sempre atrás a atar os atacadores, mas outros até andavam ao meu lado, quando nem tinha que ir atrás dos maus. Os meus colegas só tinham era que olhar para aquilo e dizer isto não tem jeito nenhum, siga. Não. Aquilo entrou na brigada, na secção dos homicídios e eles deram seguimento. Repara, os homicídios não podiam dar seguimento porque eles tinham resolvido o caso da Rosa Grilo, não é? Pois. Estavam 2 pessoas condenadas, o que é que os João... Não, mas eles deram seguimento. E eu mais tarde sou chamado à secção de corrupção, onde tenho uma coordenadora, que eu agora não me recordo do nome, mas foi extremamente simpática e que chegou mesmo a pedir desculpa e disse, João, eu tenho que fazer isto é tão ridículo, mas eu vou fazer isto. Vou ter que te ouvir, não fui constituído arguido, mas fui ouvido
porque diziam que eu teria estado envolvido na morte e a Polícia Judiciária deixou aquilo seguir. O que não é muito abonatório para eles, porque se eles resolveram o caso não tinham que desconfiar do João de Sousa. E, portanto, estas coisas está, todas... Cada um lida com as suas inseguranças conforme entende. Com certeza. Neste caso, a Polícia Judiciária foi encontrar novos criminosos ou novos culpados do homicídio. Exatamente. E pronto, e é este circunstancialismo todo que nos leva ao dia de hoje. Okay? E o dia de hoje chega e permite-me que faça aqui... Abra aqui um bocadinho o peito e o coração e que mostre aqui alguma fragilidade humana, porque eu também tenho e tenho muitas. E eu vou dizer isso em tribunal e não consegui dizer hoje, porque aquilo foi uma grande confusão. Eu vou prestar declarações, vou pedir para prestar declarações e vou ter que fazer uma pergunta absolutamente retórica à senhora juiz e também à senhora procuradora, que é a seguinte. Se por acaso esta fotografia não surge neste momento do processo, eu era condenado ou não? Porque desde o princípio do julgamento, que quando os senhores inspectores, os senhores coordenadores, os senhores peritos da Polícia Judiciária têm como argumento fundamental de que o tiro na banheira não estava lá porque eles foram lá e não viram, a partir deste momento está tudo perdido. E eu sei, porque eu estive lá há 18 anos e eu imprimi a cientificidade às coisas. E vocês vão ver até, porque nós até temos um pequeno vídeo daquilo que é a prova e do tratamento que eu fiz nas fotografias. Mas eu documentava tudo porque o João de Sousa é falível. E agora introduzo já esta questão. Qualquer indivíduo da Polícia Judiciária que, nas condições em que os meus ex-colegas estavam, entraram na casa, naquela data, olhando para aquela banheira, olhando e vendo o ponto que sempre esteve lá, de silicone, as pessoas tiram a fotografia, não vão esgravatar o silicone, porque ninguém coloca na sua cabeça, nem o Hannibal Lecter, nem o Sherlock Holmes, nem a melhor personagem do Conan Doyle ou da Agatha Christie, que aquilo é um tiro. Porque pode ter sido um toque, partiu a banheira, qualquer coisa, e a pessoa que vivia lá pôs um bocadinho de silicone. Certo? E então, o João de Sousa não é melhor que ninguém. Só que em cenário de crime, questiona-se tudo. Não, mas isso não é questionável, repara, João, porque nós também temos que pensar, nós somos humanos. Eu já aqui brinquei às vezes com sugestão cognitiva e tudo mais. E tu sabes, e a gente já fez esse exercício aqui fora. E eu dou aulas sobre isso e cena de crime. Eles agora vão ficar chateados. O Master Blaster da cena de crime dos homicídios da Polícia Judiciária, quando estava lá, se entrasse naquela casa, olhasse para aquela banheira e visse o silicone, não ia esgravatar. É um acidente, qualquer coisa que aconteceu. Tirava-se uma fotografia e íamos embora. Agora, eu, Master Blaster dos homicídios, ex-recluso condenado, nunca faria, está ali o erro, é um tiro e a seguir adulterava a prova como eles fizeram. Porque eles iam condenar duas pessoas, a pobre da doutora Tânia Reis, Beati Pauper Espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, que ela nem sabe o que é que está ali a fazer, está assim um bocado perdida, isto caiu tudo em cima, está a perceber? E depois eu, que tenho toda a carga para trás, que eu não a dispenso, e até às vezes com orgulho ao ostento, era preso outra vez. Eu acho, e vamos agora às fotos, mas eu acho que é de facto esse teu histórico com a PJ em que eles apostaram. Eles apostaram nesse teu histórico para criar um viés cognitivo nas pessoas, para poder fazer aquilo que fizeram, e vou-te pedir então que possas eventualmente liderar-nos aqui na apresentação daquilo que foi visto hoje em tribunal pela juíza e pela procuradora também. Então, João, manda vir, tu é que mandas lá na regi. Nós estamos aqui a observar a foto original de 2018, realizada pelos técnicos da Polícia Judiciária quando estiveram na casa numa das inspeções. Onde diz silicone, e tem aquilo foi eu que fiz. Ok. E se repararem, está lá o ponto branco. Esta é a foto original, esta é a prova rainha da adulteração e falsificação da prova. E antes de mudarmos, só para que as pessoas tenham consciência, a esta distância e com esta luminosidade, não é facilmente visível a olho nu, tinha que haver uma ampliação. Mas esta foto é utilizada para dizer que não está lá nada. E a foto que aparece depois no relatório da Polícia Judiciária, no exame comparativo, teve tratamento de Photoshop. Ok. E há uma outra foto, que é a tua foto de 2020. Sim, que eu peço agora, se puderem, na regi passar. Antes disso. Esta foto é a mesma foto que vimos anteriormente, ampliada, onde eu fiz a retirada de cor, ou seja, a anulação de canais de cor, e a gente pode ver o quê? Ali o ponto branquinho do silicone absolutamente visível. E esta é 2018.
Continua a ser 2018, só com o tratamento que eu dei para evidenciar. Ok. E vê-se ali o tal pontinho. Ponto. É. Ok. E, entretanto, João, tens de ser tu a E agora, pedir... esta fotografia que está aqui é a fotografia que eu tiro com o meu iPhone em 2020, a 14 de fevereiro de 2020, depois de retirar o silicone, sabendo eu que aquilo estava lá, e fui ver e que era mesmo aquilo. E eu só quero chamar a atenção às pessoas, até pelo que vamos ver depois a seguir, que isto não está tirado do mesmo ângulo em que foram tiradas as outras fotos. E peço uma especial atenção também às pessoas para aquelas duas bolinhas que vemos ali. Os injetores de água. São os injetores de água que vão nos servir daqui a bocado para entender aquilo que tu fizeste. Sim. Na próxima foto, se faz favor. Podem passar. Esta foto é a foto de pormenor que eu tiro também com o telemóvel, onde já está retirado o silicone e onde eu coloco uma caneta que tinha na altura para servir de testemunho métrico e dar escala. Pronto. Esta é de 2020. E agora? Agora o que a gente vai ver, o que nós vamos ver, é o tratamento que eu dou com um pequeno vídeo. E agora vamos ver ele a mexer. Portanto, temos as duas fotos. Eu tirei aquilo que é a foto original e estou a fazer o quê? A gente vai ver mais uma vez. Sim, vai ficar enquanto Sim, nós estamos com as duas fotos sobrepostas e agora eu estou a fazer o match. Está... Sim. O que é que eu fiz aqui? Eu, como não tinha a escala na minha fotografia, que foi tirada de um ângulo diferente, eu servi-me como testemunho métrico ou como escala. Eu peço que depois fique a sequência anterior. Eu coloco... Aqui parado? Sim, aqui, se não se importam. Exatamente. Se vocês repararem, há uma sobreposição dos injetores de água. Exatamente. Porque eu puxei à escala a fotografia, a minha, e coloquei à escala do original. E depois fiz rodar a fotografia para ficar no mesmo ângulo e sobrepor aquele ponto negro que é o buraco depois do silicone com o silicone por baixo. Eu agora vou fazer uma pequena provocação. Os meus ex-colegas podem ver isto para aprender como é que se faz custódia da prova e como é que se explica que as pessoas estão inocentes. E, na realidade, aquilo que tu estás a sobrepor é a foto de 2018, a foto de 2020 sobre 2018. É praticamente um filme CSI e faz justiça à alcunha que davam, que é o inspetor CSI. E João, eu, se estivesse naquela sala do tribunal, eu sei que estava lá um colega nosso, o João Carlos estava lá, seria expectável que, diante destas provas, a sessão terminasse, tu e a Tânia, doutora Tânia Reis, a Tânia Reis saíssem ilibados e este caso tivesse conhecido um fim. Era se houvesse aquele espaço temporal dos filmes e que depois fecha o filme e ficam todos felizes no fim. A nossa lei não é bem a americana, não é assim uma coisa tão taxativa, tem que existir ainda alegações finais e a senhora juiz, e bem, assim que viu a luz e a verdade, porque há uma coisa que também tem que se dizer, porque nós temos que ser honestos, a senhora juiz, mas não era a responsabilidade dela, não é? A senhora juiz só soube disto hoje na sessão. Mas a senhora procuradora, que é o Estado português, que é a acusação, desde dia 19 tem as fotografias e a senhora procuradora depois diga se é verdade ou mentira, mas pronto, há de estar na gravação ou de ouvir um sussurro que ela até diz, mas eu isso não vi. Porque aquilo é um momento mesmo oleodesco, teatral, Sim, fica tudo de boca aberta. O meu colega diz, inclusive, que a expressão facial da juíza é de total espanto, surpresa, desacreditada de que aquilo estava a acontecer. Isso leva-nos àquelas coisas que eu também dou a formação e tudo mais, e que é muito importante nisto, que é o efeito de aura. A Polícia Judiciária tem um efeito de aura, tem 75 anos e é vista como uma instituição infalível, que já aqui estamos mal, é tão falível quanto as outras pessoas com géneros no mundo. Agora, a Polícia Judiciária tem uma coisa que resulta dos 49 anos de democracia que nós temos e de pouco escrutínio que nós estamos habituados a escrutinar, e resulta daquilo que é o fechar completo da informação às pessoas e daquilo que se faz. E os procuradores aderem acriticamente, como eu já disse aqui uma vez, a tudo aquilo que a Polícia Judiciária diz, porque não têm informação para pôr em causa, porque não fazem realmente aquilo que devem fazer, que é ser o dominus do processo e acompanhar o processo, porque esta senhora, esta senhora procuradora, a partir do momento, e coitada que levou com isto de em cima, a partir do momento que recebe as fotografias, porque a defesa pediu as fotografias, ela tem que ter a humildade de dizer assim, porque é que eles estão a pedir isto? Vamos ver. Se calhar há aqui qualquer coisa, mas o sentimento de impunidade é tal, a arrogância
E tudo aquilo que é o efeito da polícia judiciária que não ligam nenhuma. Ou seja, as pessoas depositam totalmente a sua confiança na credibilidade da polícia judiciária. João, mas nós queiramos, quer não, isto é de facto um momento revelador da tua inocência. Está ali a foto de 2018 da PJ, está de facto lá o orifício, está a foto que tu fizeste em 2020, faz a sobreposição, eles não viram. Tu próprio já disseste, todos somos falíveis, se calhar tu, naquele cenário, também eventualmente não terias visto. Mas tu não és uma pessoa qualquer. E é aqui onde entra, eventualmente, o teu histórico dentro da polícia judiciária. Isto, eu não quero falar em acerto de contas, mas não me resta outra expressão. A expressão é minha. Haverá alguma tentativa de acerto de contas em relação àquilo que eventualmente foi a tua postura, inclusive crítica dentro da própria PJ? Não, eu não creio que haja um acerto de coisas. Se houvesse, era da minha parte, não é? Porque eu estive preso por uma promessa de vantagem patrimonial futura. Eu sou o único português que foi preso por isso, no âmbito do processo de corrupção. Não julgo que seja. Eu acho é que as pessoas são medíocres, ignorantes, incapazes, e depois têm estes comportamentos que só prejudicaram a instituição que estão a servir. Porque reparem uma coisa, a polícia judiciária não é esta gente. Melhor, não é esta gentalha. Porque mais do que o João de Sousa, eu falo, por exemplo, da advogada. Aquela senhora estava com o dever de patrocínio. A senhora até andava assim um bocadinho perdida no meio daquilo. Se a gente quiser pôr-se um pouco... Era muita areia mesmo para o pequeno caminhão que ela tem. E vê-se no meio desta situação toda, assim como pessoas que são meus clientes, que se viram no meio de situações que até... Muitas delas disseram, olha, doutor, você é uma pessoa que se vê, que percebe muito, é uma excelente pessoa, boa pessoa, mas eu tenho que desistir de si porque, olha, nas televisões não consigo entrar para expor o meu problema. Vou à polícia judiciária, digo que quero levar o meu consultor, não me deixam entrar. Quando vou lá dizem que você é bandido, é assassino, é tudo e mais alguma coisa, não é assassino não, mas que é corrupto e que fez isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, eu perdi clientes, eu tenho isto sobre a minha cabeça porque eu mostro isto às pessoas e as pessoas não acreditam. A polícia judiciária não faz isto. Pois não, fizeram aqueles. Ok? O meu advogado diz-me, João, tem cuidado, não digas que a polícia judiciária falsificou. Diz que elementos da polícia judiciária. Está bem, mas elementos da polícia judiciária é a polícia judiciária. Há um diretor nacional que já devia ter vindo a terreno, ou então quando tiver conhecimento disto, eu até vou estar terça-feira com um dos diretores porque pedi para ele me receber, porque eu saí, fui exonerado desta instituição, mas eu tenho maior orgulho de ter servido e quero que seja o melhor possível. A mesma coisa que eu disse quando saí da prisão. Aquilo que eu vou fazer agora é tentar melhorar a justiça e a polícia judiciária com os conhecimentos que eu tenho. Porque exerço contraditório e escrutínio. E, João, utilizando o facto de ele não ter conhecimento, é porque também não vemos a comunicação social sedenta por este caso, como estava sedenta, por exemplo, quando eventualmente a situação se desenrolava com a Rosa Grilo. Não, mas isto é a Rosa Grilo. Isto é a Rosa Grilo. Mas também estavam presentes outros meios de comunicação social. Nós, por sabermos isto, temos-te aqui e obviamente achamos que é informação de relevância e de importância para o público, ou seja, uma instituição ou, usando a expressão que o teu advogado quer que se utilize, elementos da polícia judiciária, quer não, sugere que tu utilizes. E, no entanto, mais ninguém quis falar sobre isso, mas acho que, inclusive, houve alguém que noticiou, mas não teve... Não, isso é outra questão, ainda bem que vais aí, porque eu queria mesmo ir aí. Porque é um tipo de jornalismo que não ajuda em nada isto tudo e a justiça. A questão é esta. A CMTV esteve no local ao vosso lado, vocês estavam lá, era a CMTV, vocês e mais um jornal que esteve lá, não sei situar, com todo o respeito para o jornalista que estava lá, mas não consigo, até porque foi muita coisa. E a CMTV está, a jornalista até fez ali uma marcada posição, porque nós estávamos dentro do contentor e era tanta gente para entrar e não quiseram ir para a sala nobre. Ele, não, acho que telefonou para o Conselho Superior de Magistratura, porque era um órgão de comunicação social e que aquilo tinha interesse público. E eu, isto está maravilhoso. Portanto, ela vai noticiar o que se vai passar aqui, porque eu já sabia o que é que se ia passar, isto já está preparado, porque nada disto é ao caso.
ok? A gente não anda aqui a fazer como a judiciária que vai 5 vezes à Casa da Rosa. A gente faz as coisas como deve ser. Então a questão é esta. Ela está lá, sai, faz o seu direto. Não nos dão diretos na CMTV. A mim não me dão diretos. A mim é o meu advogado. Mas o meu advogado também já disse uma vez, e bem, está a gravar, é em direto. É a gravar, então vamos embora. Porque cada vez que eu digo qualquer coisa, aquilo é adulterado, ok? E a questão é esta. A senhora jornalista da CMTV, e está em looping durante o dia todo, disse, esteve aqui o António Joaquim, que foi testemunha de defesa do Sr. João de Sousa. Não, ele não foi testemunha de defesa do João de Sousa, ele é testemunha da acusação, está mais gordo, ele era amante, ele era aquilo, era aquilo outro, e eu à espera, né? Venha a notícia. A Polícia Judiciária falsificou prova para condenar 2 pessoas. Até hoje nada. Até agora nada. Não há uma única referência a isto. E isto é estranho. Porque eu, por acaso, falei com colegas vossos e pessoas que estão a acompanhar que dizem, eu acho isto esquisito, porque o Carlos Rodrigues, o senhor Carlos Rodrigues, que acho que é alguém lá grande, ou diretor, é uma pessoa que ia para cima disto e que noticiava. Isso disse um colega de profissão jornalista. Mas porquê é que isto está a acontecer, João? Eu disse, eu não sei porque é que está a acontecer. Eu sei. Eu até sei. Eu sei que digo que é mau jornalismo. Eu sei que tem lá ex-colegas. Há circuitos de interesses. Eu tive gente a chamar-me um ator pornográfico que surge neste momento do processo só para ter protagonismo. Que é o... Nem dizia o meu nome. Esse é o que é? O que é que ele é? O consultor? Epá, isso não liguem esse homem. E agora? Cuide de júris agora. E agora esta gente toda? E aquelas pessoas que às 9 da manhã dizem que o João de Sousa percebe muito de medicina legal e às 11 da noite estão a dizer que ele dá tiros na banheira. Isto é ridículo. E as pessoas? A culpa não é da CMTV. Eu não estou a ser aqui superior a tudo, não. A culpa não é da CMTV. A culpa é das pessoas. As pessoas não pensam. Okay? As pessoas não pensam. Se fosse qualquer coisa do género, João de Sousa apanhado dentro da prisão a visitar Rosa Grilo, com 2 croissants debaixo da roupa e a dar-lhe um beijo na boca, estava em todo o lado. Eu consigo uma notícia no Correio da Manhã, quando sai da prisão, e toda a gente sabe porque eu despi-me todo e pus uma barra de ouro na mão e pintei-me todo dourado. E foi noticiado João de Sousa libertado e pintou-se todo dourado com uma barra de ouro na mão. Isto é ridículo. Mas isto teve que ser desta maneira para conseguir. Eu estive um ano a ganhar 500 euros por texto e chegava a ganhar 2.500 euros dentro da prisão para escrever sobre o José Sócrates. E eu aproveitava e explicava o que era a prisão e uma vez foi lá o jornalista ter comigo e disse assim, João, assim a gente tem que parar. Pá, fala mais das pulgas, fala mais das cuecas, que ele não lava as cuecas. E o José dizia-me, José Sócrates, você é um valet de chambre, é o rapaz do quarto que diz as coisas que se passam aqui dentro. Com toda a razão. E eu tinha filhos para dar de comer e ele era um ser pouco ético, que andava lá, parecia o príncipe de Versalhes, e a gente todos a sofrer fome lá dentro. Ou seja, mas eles querem... Gostava-te menos falar sobre ele, não é? Gostava menos porque aquilo por ser ele. E até porque conhecia tudo aquilo que se vê agora naquilo que é a entrada na PGR. Né? As malas do dinheiro que o primo recebia, essas coisas todas. E também já lá vamos. Exatamente. João, o que mais é que tu conseguiste extrair deste momento de hoje? O que é que eu consegui extrair deste momento de hoje? Consegui extrair que houve 2 famílias que se reconciliaram ali. A mãe do Sr. António Joaquim e a Sra. Júlia Grilo. Consegui perceber que a advocacia está um bocado coxa porque o advogado que está com a Sra. Júlia Grilo queria que eu falasse baixo para ouvir o que estava a dizer e foi repreendido pela juiz, porque eu sou ruído, eu posso falar com o meu constituído, mas pronto. Aquele senhor é a tal árvore que não deve de ilustrar a floresta. Eu sei que também... Mas pronto. E não é de todo, sabes, o foco do mas programa. O que eu estou a dizer é... Há também um momento em que creio que há uma troca de palavras um pouco mais intensa com alguns dos... Sim, eu não ouvi, por acaso a minha mulher ouviu, o João Carlos também ouviu, creio eu. O António Joaquim, quando sai, acompanhado pelos guardas prisionais, porque aquilo houve ali um momento mesmo de descompressão total, porque o meu advogado, o Dr. Miguel Santos Pereira, pediu desculpa em nome da justiça e da classe dele e todos por ele estar preso, porque há uma coisa que a gente tem que referir, o António Joaquim está preso e não cometeu um homicídio, e essa informação está toda comigo e nós temos isso tudo.
E o António Joaquim, quando saiu, estava lá o senhor Américo Pina, que é o pai da senhora Rosa, e gritou para ele: sou inocente, vejam lá o que é que fizeram. Mas isto é por interposta pessoa. Estou quase a trabalhar com uma polícia judiciária que ouviu a senhora Júlia Grilo no âmbito do processo para dizer que ela mexeu e arrumou as joias que não estavam lá cápsulas, e a senhora depois, quando vai a julgamento, diz: eu nem sequer entrei no quarto da senhora Rosa. João, seria expectável que se entrasse hoje em alegações finais? Sim. Creio que... O meu advogado dispensou todas as testemunhas e disse que queria ir para alegações finais. A senhora Procuradora ficou um bocado aflita, né, porque não está à espera daquilo, e a senhora Juiz fez aquilo que é correto, lá está, que não é tanto do sistema americano, que é correto, que é, vai pedir o processo mãe, o 186, se quiser, que é onde foi a senhora Rosa e o senhor António condenados, porque também precisa de ver lá umas coisas. Disse que iria extrair certidões de certeza porque houve ali falsos testemunhos e coisas graves. E depois, então, vai-se ouvir mais uma testemunha, que é um infeliz que foi para lá também inventar umas versões, de outro OPC inventar versões, não sei o que é que o homem foi para ali fazer. O meu advogado até perguntou na altura: você esteve a falar com a Polícia Judiciária para ficar a prestar este testemunho? E a senhora Juiz sinalizou isso e parece que vai agora escalpelizar, e depois é que é as alegações finais. Achas que... E a expressão talvez seja forte, porque eu sei que estás tranquilo, mas havia necessidade de prolongar esta agonia, por assim dizer? A agonia, repara, a agonia é para o Sr. António Joaquim. A agonia é para a mãe do Sr. António Joaquim. A agonia é para os filhos do Sr. António Joaquim. A agonia é para a Sra. Júlia Grilo, que quer ver isto acabado. Tiveram a ouvir o Renato Grilo, que não era necessário, é desumano, só para dizer se abria-se uma porta para cima ou para baixo. E já desde dia 19 que haviam lá as fotografias, que era a Sra. Procuradora, dizia assim: olha, vou dispensar as testemunhas porque há aqui uma coisa que nós, Ministério Público, temos que invocar. É que há falsificação de prova, porque aqui está o tiro na banheira, aqui está o silicone. Na foto original de 2018. A agonia toda é esta gente e alguma gentalha que faculta informação a um Ministério Público acrítico, porque há um Ministério Público. Esta senhora do Ministério Público, esta senhora magistrada que está lá, está a fazer o trabalho dela a nível do que está no processo. Mas há um procurador, que é o procurador do processo, que esteve diretamente na investigação com a Polícia Judiciária, e o que é que esse senhor fez? Esse senhor pediu um tribunal coletivo, porque com um tribunal coletivo, aí o João de Sousa era mesmo condenado a uma pena superior. E alguém no Tribunal de Loures é que disse: não, isto não é para coletivo, mandei lá isto para o outro lado. E coitada da senhora Juiz de Vila Franca teve que levar com uma embrulhada destas. Estás a perceber? Portanto, esta gente e esta gentalha que alimentou esta gente, esta gente acrítica, têm que ser responsabilizadas criminalmente. E porque têm que ser responsabilizadas, tu avançaste com um processo e peço mais uma vez que me desculpes se eu não utilizo a palavra certa e a vírgula certa no sítio correto. E avançaste. Mas tu não tens responsabilidade. Agora os senhores procuradores e a Polícia Judiciária têm responsabilidade de utilizar as vírgulas. Exatamente. E João, tu avançaste com uma denúncia criminal. Sim, uma queixa-crime, uma participação junto da Procuradora-Geral da República. A lista é longa e ilustre. O que é que... Eu recordo-me de tu dizeres que era quase uma batalha que tu farias contra um sistema que tu sabes Sim. que não está a servir, de facto, nem a justiça, nem Sim. aqueles que ela necessitam. E agora volta à minha pergunta. Mas isto agora és tu a querer acertar contas com eles? Eu quero acertar contas com a injustiça, com a mediocridade, com a falta de profissionalismo, e quero, que é um interesse muito pessoal, que a Leonor, a Helena, o João e a Sofia não tenham que passar pelas coisas que o pai passou. 19 anos, curso de Direito, Faculdade de Direito de Lisboa, 16 anos, 8 anos, 18 meses. E esta gente não tem que passar. Esta gente não tem que conhecer a gentalha. E eu tenho mulher, tenho irmão, tenho pai, já não tenho mãe, morreu quando eu estava preso, e eu quero que toda a gente não tenha que passar pelo que eu passei. E também, do ponto de vista do dia-a-dia, também tens uma empresa Sim. que tu próprio já disseste que acaba por ficar prejudicada, e alguns dos teus clientes
inclusive, de alguma forma tiveram que suspender os serviços contigo, claro, por causa deste ónus. Como é que tu nos podes enquadrar esta queixa com que tu avançaste? O que é que tu podes dizer da mesma? Olha, eu vou dizer, mas deixa-me recordar, porque eu já tinha dito aqui, a empresa chama-se É Por Si, com 2 P's, que é uma locução latina, é por si move, a latina, desculpa, italiana, é por si move, que foi a frase que o Galileu disse quando foi injustamente, não chegou a ser condenado, teve que se retratar e abjurar, porque dizia... E, no entanto, ela move-se. Portanto, eu acho que isto bate mesmo certo. E o nosso lema, que até tem aqui uma folha timbrada, é auxiliamos na injustiça, o IN, entre parênteses, porque a gente auxilia tanto na justiça como na injustiça. Esta queixa tem, ou espero ter, o condão de fazer uma limpeza. E depois desta limpeza feita, que as pessoas percebam, nas instituições, que é necessário dar cientificidade, protocolar atividades e mais. Quando um senhor advogado, a defender um arguido, tenha ele cometido o homicídio mais horroroso, tenha feito o que quer que seja, tem que ter à sua disposição elementos científicos que espero eu que sejam irrefutáveis quando é para acusar um culpado, ou então, o contrário, que possam ser escrutinados e que se diga isto não existe. Porque eu volto a lembrar, se por acaso a fortuna, Deus, o que quer que seja que exista, não tivesse colocado no acervo original aquela fotografia, se calhar ias a Évora ver-me, levar-me uns bolinhos, porque és uma pessoa simpática, que eu estaria lá outra vez e confirmaria-se tudo. Ele era mesmo corrupto, ele plantou mesmo as provas, ele deu mesmo o tiro na banheira e sequer até tinha tido um romance com a Rosa Grilo. Olha, João, quando eu olho para aquilo que é a tua denúncia, tu vais bastante atrás no teu percurso e situas-te num sítio que foi para ti um pouco ambíguo, que foi em Setúbal. Tu falas inclusive de uma coordenadora que tu começaste a questionar por causa de um caso de abuso sexual de menores e que vieste a saber depois por colegas teus que inclusive andava de alguma forma a travar a investigação do caso Freeport. Sim. Eu quero que fique aqui muito claro. Eu não vou utilizar isto que aconteceu para poder branquear ou justificar o que me aconteceu em 2014. Eu socorri-me de todos os tribunais, fui até ao fim e fui condenado por corrupção na forma de uma vantagem patrimonial futura. O único português. Sabes que eu sou pouco humilde, portanto eu sou o único português... Sim, é só mais uma medalha. ...que é corrupto sem receber dinheiro e ia receber qualquer coisa no futuro que ainda não chegou. Não é que não pediste fotocópias. Pronto. Tivesses aprendido com o teu colega de Évora. Pronto. E o que é que se passa? Eu só contextualizei aí que é para dar o frame da motivação para o crime. Porque o João de Sousa, ele às vezes nem consegue estar com ele, é um tipo com uma personalidade um bocado chata, ok? Que põe em causa os outros, sempre com honestidade intelectual, e que pôs em causa muita coisa dentro da polícia. E que, mais do que as malas do dinheiro que o primo do Sr. José ia pôr dentro de um hotel e que tinha a investigação do Freeport de conhecimento e que ninguém fez nada e que essa coordenadora travou a investigação, mais do que isso, é uma miúda, uma criança, ser industriada para fazer mais um ato sexual com o seu agressor, para recolherem sêmen para prender o agressor. Isso é que é gravíssimo. Porque quantos primos, quantas coisas dessas. Agora, dizer a uma mãe e industriar uma criança para se deixar abusar mais uma vez sobre a polícia judiciária, que pôs um paninho no quarto para ela poder cuspir para depois recolher o perfil da ADN, isso é que é gravíssimo e eu em qualquer momento estaria sempre contra toda a gente. E é a partir dessa data que eu me torno corrupto e que eu peço para sair do departamento e que não me deixam sair do departamento. E isto, portanto, acontece contigo perfeitamente entrosado na equipa, ou seja, não estás a criticar a montante do sistema, não, estás no sistema, no seio do sistema, a criticar o próprio sistema. Qual foi a necessidade que tu sentiste de ir tão atrás? Achas que há um fio condutor que te leva a este momento? João, vamos lá ver uma coisa.
Tu sabes que eu adoro falar de mim. Vamos lá ver uma coisa. Sim, podemos atestar que E eles sim. não gostam que eu fale de mim. Mas vamos ver uma coisa. Quem é que é preso e escreve um blog? Quem é que é preso e tem uma coluna de jornal? Quem é que é preso e é entrevistado na cadeia e vão lá falar com ele? Quem é que faz essas coisas? Quem é que é preso e vem um jornalista do Brasil, da Veja, para o entrevistar, porque é inédito no mundo haver um tipo que escreve um blog e que tem uma página num jornal? Mas também tiveste 3 dias em solitária por excesso de liberdade. 6 dias, excesso foi de o que eu liberdade de disse. expressão. Eu disse 6. Peço desculpa. 6 dias em solitária por excesso de liberdade de expressão. Quer dizer, tu andas aqui a criar jurisprudência em coisas... Espetacular. Excesso de liberdade de expressão, património, vantagem patrimonial futura. Pós 25 de Abril, excesso de liberdade de expressão. Portanto, é uma personalidade que é chata, que devia de fazer o percurso normal. Todos eles vão lá para dentro e estão caladinhos. Deixa passar. Eu não me calei um único minuto. Porquê? E é a versão do próprio. Porque a verdade me assistia. É como o outro. O Meireles, o medo não me assiste. A verdade assistia-me. A verdade assistia-me. Eu nunca perdi o sorriso na cara. Eu mantive-me sempre digno. Caminhei lá, era respeitado, ok? E nunca fiz uma coisa que queriam que eu fizesse, que é o maior orgulho. Eu nunca traí ninguém para ter uma precária mais cedo ou não ser condenado. Porque os meus próprios colegas queriam que eu dissesse quem é que me teria avisado para eu não ter o ouro todo e o dinheiro em casa, porque eles queriam que eu estivesse lá, então alguém o avisou. E a minha mulher estava grávida do meu filho João, a minha mãe estava mal, na fase terminal da sua vida, e eles disseram, podes ir para casa, está com a tua mãe, com a tua mulher, se me disseres o nome da pessoa. E eu disse, então, mas se eu vou dizer o nome da pessoa, depois não recupero o dinheiro. Ficamos os dois presos. Então eu não disse o nome de pessoa nenhuma. E isso é a maior chapada que eles podem levar na cara, porque eles aqui, sou falível como toda a gente, mas aqui, traições, cobardias. João, algo que é importante também mencionar, e mais uma vez estivemos a analisar aquilo que foi hoje a tua apresentação da adulteração de prova relativamente à bala na banheira. Tu, desde que és parte da Polícia Judiciária, sempre foste uma voz crítica. Portanto, olhavas para as coisas... como é que eu ia te explicar? És daqueles colegas chatos. Pronto. Muito. Pronto. Eu até assim, de manhã, quando me vestia, isto é chato. Não ficastes agora. Não. Eu tenho publicações na Academia Americana de Ciências Forenses onde criticava a forma como se fazia a gestão da cena de crime, a forma como se ouvia crianças e os procedimentos da Polícia Judiciária. E é engraçado que ainda agora, no caso da senhora Rosa Grilo, os tribunais portugueses não me deixaram ir prestar declarações e eu depois faço uma publicação científica nos Estados Unidos onde dão razão àquilo que eu digo. Qualquer entidade de ciências forenses idónea daria, porque aquilo foi, vão-me perdoar a expressão, uma palhaçada autêntica aquela investigação. Tanto que é que está uma pessoa inocente presa. Dentro da casa eu já era muito crítico e eu comecei a fazer uma coisa dentro da casa que foi, por causa da minha formação de psicologia, estudar o erro e o viés cognitivo. Ok? E então comecei a fazer autoscopias no meu próprio trabalho. Mas como a gente também não é assim tão grande, esgota-se. Então começou só a olhar para o trabalho dos outros. E eu cheguei a propor na Escola da Polícia Judiciária falarmos dos cold cases, ou seja, os casos não resolvidos, e de fazer a análise de casos que nós tínhamos. E foi-me dito, é melhor não, porque os colegas não gostam. E eu na altura disse, mas nós não somos pagos para servir e até ser escrutinados. E não quiseram fazer isso. Eu, a certa altura da minha vida dentro da Polícia Judiciária, trabalhava realmente sozinho. Eu podia fazer o que quisesse na cena de crime, ser corrupto, tirar o dinheiro dos bolsos do cadáver, porque ninguém queria ir lá, porque ninguém se queria expor ao olhar daquele indivíduo, depois dizia, olha, não faças isso, porque isso é de uma ignorância atroz, e há uma pessoa que morreu, há uma família que está a sofrer, e há um bandido que pode ficar em liberdade. E então eu praticamente trabalhava sozinho. O que era terrível, porque depois alguém tinha que me segurar no casaco dos fatos, para eu vestir o fato como não vestiram na casa da Rosa Grilo, e eu não tinha quem me ajudasse. Aliás, uma das coisas que tu mencionaste aqui é que, inclusive, na casa da Rosa Grilo chegaram a estar jornalistas lá dentro, ainda antes da presença da própria... Sim, estavam jornalistas, depois havia os comentaristas do costume que diziam esqueceram-se da cama e depois eles iam lá, depois saíam. Eu vou colocar as gravações do julgamento todas e vou fazer as publicações todas que tenho para fazer no site da E4Si. E vocês depois vão perceber, e o público em geral, o que é aquilo. Eu tenho ex-colegas meus que disseram assim, qual é a forma como fizeram as buscas em casa e a inspeção? Foi em grelha, foi em círculo, e há um inspetor-chefe que diz assim, então foi de cima para baixo, de baixo para cima, por todo lado, aquilo não faltou nada.
E quando perguntaram assim, vocês fizeram um corredor de segurança? Silêncio. É um quê? E os senhores tinham um chefe de equipa? Como? E há um manualzinho, protocolo da Polícia Judiciária, que está lá aquilo tudo. A única coisa que eu fiz foi expô-los ao manual, através do meu advogado. E eles, é quem? Parecia quase o Vasco Santana, esternocleidomastoideu. Que grande felicidade ele me deu. Eu até me estou a recordar, creio que aconteceu hoje, que alguém mencionou, foi o banho de luminol na banheira. Isso é uma coisa fabulosa. Isso é uma coisa fabulosa. É que há um perito que diz assim para justificar à senhora juiz. E ela disse, claro, coitada. Nós aplicámos luminol na banheira, e o luminol é um produto que tem que se aspergir a 20 centímetros, e se estivesse lá aquilo, eu dava com aquilo. Este indivíduo está a agir com dolo. Ele está a agir com dolo. E está-se a escudar numa falsa ou numa pseudo-cientificidade do seu trabalho para enganar um magistrado e para condenar uma pessoa inocente. Portanto, estão a ver a barbaridade que isto é? É bárbaro. E nós não podemos permitir. E João, nós já entramos nos últimos 5 minutos, a conversa aqui voa. Eu quero levar-te para a fase inicial, digamos, deste teu processo que apresentaste, esta queixa-crime, em que falas do contexto motivacional dos agentes dos crimes. E falas da obra O Elogio do Imbecil, de Pino Aprile, e diz assim, há muitas pessoas inteligentes que, depois de terem dado conta da estupidez irremediável das estruturas sociais em que se encontram inseridas, cometem o erro de tentar corrigi-las. Diz ainda esta obra, arruinam assim as suas vidas na tentativa de tornar as sociedades humanas menos estúpidas. Em 1976, um outro autor, Carlo Cipolla, tem um livro que se chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana e que diz que o nosso maior erro é acharmos que há muitos menos estúpidos do que aquilo que realmente há. Queres que eu diga alguma coisa sobre isso? Faz favor. Faz favor. Eu vou-te só dizer uma curiosidade. Está aí tudo. E eu utilizei as palavras do Aprile, porque ele, muito melhor que eu, explica isso. Esse livro, a primeira das coisas que eu fiz quando cheguei a Évora, ao estabelecimento prisional, foi ver se havia uma biblioteca. E depois foi-me dito que eu não podia ler certos livros, como o Mein Kampf. Mein Kampf é o Mein Kampf do Adolf Hitler, só que o senhor, o subdiretor, dizia-me que eu não podia ler o Mein Kampf. E eu quase que me parti todo, e não queria parecer insolente, mas disse, não posso ler o quê? Desculpa, o Mein Kampf. E então, eu fui à biblioteca e o primeiro livro que eu dou é esse, que tenho agora na minha biblioteca, que eu fui comprá-lo. E puxo o livro, e dou com aquilo, e digo, Deus, é isto. Eu bati aqui com a cara. Mas eu não pensava ainda que eles eram estúpidos. Eu é que era estúpido, eu estava ali, eles eram mais inteligentes que eu. Não é? Porque isto é um bocado, isto dói-me no ego. É ambíguo. Isto dói-me no ego. Uma mente deste tamanho, não é? Agora com menos entradas, mas uma mente deste tamanho que é presa pelos estúpidos. Portanto, é isso tudo que está aí e mais do que isso, e da jocosidade e da provocação, porque eu gosto de provocar, mas não sou bandido, nem criminoso, mais do que isso a gente tem que evitar é que as pessoas sejam humanas nas instituições que têm que ser superlativas à condição humana. Mas, ó João, isto dava para mais 50 minutos de conversa. Achas realmente que não há um déficit de pessoas inteligentes? Não. Há muitas pessoas que não têm a formação ética suficiente para servir certas instituições. E está a dizer um indivíduo foi condenado por corrupção. E, João, achas que hoje a PJ ficou em causa? Eu não quero pôr a PJ em causa. Eu quero pôr o sistema. Porque a PJ executa. O MP promove criticamente. E o juiz vai atrás. E depois, quando se entra neste circuito, quem não tem a felicidade de ter uma fotografia que é prova do que eles andaram a fazer, vai até ao fim e os recursos batem todos na trave e no fim são corruptos por vantagem patrimonial futura. E depois tem que receber visitas em Évora. Jano Sousa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado eu a vocês. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar desta sexta-feira, no qual conseguimos demonstrar, através de um processo que está a decorrer em tribunal, foi demonstrado que de facto houve adulteração de prova naquilo que é o processo de tentativa, ou em que João de Sousa e Tânia
Reis estavam condenados, não, eram suspeitos de adulteração. Bem, nós aqui não adulteramos nada, é fim de semana, um excelente sábado, um ótimo domingo. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado.